Reflexão de hoje aqui do nosso programa. Eu quero estar meditando num texto com você que se encontra no livro de Gênesis, onde tudo começou, né? Livro de Gênesis. Você que tem a sua Bíblia, fique à vontade se você quiser me acompanhar nessa palavra de hoje. Quero agradecer o pessoal que está acompanhando a nossa transmissão aí pelo canal da rádio, né, no YouTube. Você pode acompanhar essa mensagem aí em vídeo, ao vivo, pelo canal da Rádio Interativa. Inclusive, já quero pedir para o pessoal que está acompanhando aí a transmissão no YouTube, deixe o seu like para fortalecer esse vídeo, para que ele possa alcançar mais pessoas, né? Deixe também o seu comentário, porque isso ajuda muito, né? Ajuda o nosso conteúdo e faz com que essa mensagem possa chegar a mais vidas. Irmãos, eu quero estar meditando hoje num texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 37, uma história muito conhecida que virou até novela, né? História de José. E eu quero estar meditando, estou usando aqui a versão Almeida Revista e Atualizada, e por sinal, essa versão é uma versão muito clássica, né, do texto bíblico, e eu gosto muito de meditar também em texto nessa versão, porque traz clareza em alguns versículos e os detalhes, né? Os detalhes é que chama a atenção na palavra de Deus. E o texto diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Aqui está o detalhe desse versículo, que você vai encontrar só nessa versão, nesse versículo 3, esse detalhe. Fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. E o verso 4 diz assim: vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros, o odiaram e já não lhes podiam falar pacificamente. Aí, seguindo com o texto, no versículo 5, vai dizer o seguinte: teve José um sonho e relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Eu quero ler até aqui, e uma das coisas que me chamam a atenção, a história de José é muito linda. Todas as vezes que eu medito no livro de Gênesis, quando estou lendo a história de José, eu me emociono. Porque a família de José era uma família difícil. Muitos psicólogos dariam o nome de família disfuncional, né? Primeiro, o pai tinha várias mulheres e tinha com essas mulheres filhos. E uma coisa que também o texto faz questão de destacar, que Jacó amava mais José, e fala por que Jacó, ou seja, Israel, né, que teve o seu nome mudado para Israel, por que ele amava mais José? O texto vai dizer que porque ele era filho da sua velhice. Mas se você acompanhar um pouco a história de Jacó, de Israel, você vai perceber que a mãe de José, Raquel, era uma mulher que Israel ou Jacó amava muito. Tinha muito amor por ela. Trabalhou muito por ela. E o interessante é que
o pai tinha um carinho especial por José. E aqui fica uma observação para você que me acompanha nessa tarde de hoje, para você que tem filhos, né? Você que tem mais de um, obviamente, para o cuidado de não ter preferência por filhos, porque isso lá na frente vai gerar um trauma. Eu digo sempre que pai e mãe não pode ter preferência por filhos, né? Portanto, você dá educação de forma igual, não ter preferência, porque cada um é diferente, cada um tem uma habilidade e cada um tem uma forma de lidar com as coisas. E os pais têm o dever de não colocar preferência por filhos, porque isso traz um julgo desproporcional aos filhos, né? Um julgo desigual na questão de disputar o amor de um pai ou de uma mãe. Isso não é saudável. E tanto não é saudável que nessa história você vai perceber algo. Que os outros filhos tinham uma inveja, uma raiva, justamente por causa dessa preferência que Jacó, ou seja, cujo nome foi mudado para Israel, tinha por José. E essa preferência, né, esse amor que Jacó tinha por José, fez com que ele fizesse para ele uma túnica. É interessante porque nessa versão vai destacar que essa túnica talar, e aqui o versículo ainda destaca de mangas compridas. Por que esse texto, esse versículo vai trazer essas informações preciosas? É importante você observar a palavra de Deus nos detalhes. Não significa que os outros filhos não tinham uma túnica. A questão aqui é que a túnica de José era melhor. Tinha mais detalhes que a túnica dos outros irmãos. Enquanto a dos irmãos não cobria todo o braço, a de José se estendia por todo o braço. E era uma túnica colorida, destacada, que dava a ele uma aparência diferente dos irmãos quando estava usando essa túnica. E aí despertou também a inveja e a raiva ou ódio dos irmãos. E Jacó tinha dado uma função interessante para José de acompanhar os irmãos e qualquer coisa que acontecesse, que ele pudesse contar ao pai. E, obviamente, quando ele falava do que acontecia com os irmãos ficavam mais irritados com José e, obviamente, os irmãos acabavam sofrendo ali uma correção do seu pai, né? E a responsabilidade deles era justamente em cuidar das ovelhas do pai. E José estava sempre acompanhando os irmãos. E o interessante é que os irmãos viam ele como um famoso leve-trás, aquele que vai lá, observa o que está acontecendo e depois conta para o pai, né? O fofoqueiro, né? E aí a situação ficava meia que desconfortável ali para José, naquela família onde os irmãos não gostavam da sua presença, né? Isolavam ele. Ele vivia meio que isolado do resto dos irmãos. E era difícil. Imagina você quando eles reuniam-se para almoçar numa mesa onde José não era bem recebido, né, pelos irmãos. Ele só tinha um apreço do pai. E por estar mais próximo do pai, obviamente, aprendia mais coisas a respeito da palavra de Deus. Naquele tempo, José recebia do pai a história que os seus avós, bisavós, né, homens importantes da Bíblia, receberam de Deus. Então a história
a respeito das experiências com Deus era passado de geração a geração. Então Jacó recebeu do seu pai Isaac, Isaac recebeu do seu pai Abraão, ou seja, as experiências com Deus que eles tinham iam passando de geração a geração. Então, José recebia do seu pai os ensinamentos a respeito do Deus de Israel. E aprendia muito, né? Porque ele era um filho mais próximo do pai do que os outros. Porém, despertava também a inveja dos outros irmãos. Fato é que no versículo 6, vai dizer que José teve um sonho. Na realidade, começa no versículo 5, que ele teve um sonho. E ele fez questão de relatar o sonho que ele teve para os irmãos. E o texto vai dizer no versículo 5 de Gênesis capítulo 37, que os seus irmãos o odiaram ainda mais. Ou seja, era um ódio crescente. Vai dizer mais adiante que os irmãos não suportavam nem ouvir a voz de José. Olha para vocês verem o nível do desentendimento, né, que havia dentro daquele lar, naquele ambiente familiar. E aí, o pai não teve também o cuidado de corrigir isso, né, de mudar essa situação. Mas aqui fica uma lição preciosa. José era o mais novo. Lá no capítulo 37, no início, vai dizer que ele tinha apenas 17 anos e que também ajudava os seus irmãos a cuidar dos rebanhos, né? Porque era uma função, era uma profissão que os pais passavam para os filhos, a responsabilidade de cuidar das ovelhas. Então, José teve um sonho e ele foi inocentemente compartilhar com os irmãos. E imagina uma pessoa que já sofre rejeição no ambiente, qualquer coisa que você fale, as pessoas vão te odiar mais, vão te invejar mais. Se alguém já tem inveja de você, ou se não gosta de você, qualquer coisa positiva que você vai compartilhar vai causar ainda mais inveja. Sabia disso? Se você tem um ciclo de amizade e você percebe que essas pessoas não se alegram com o seu sucesso, isso é uma coisa que infelizmente é muito comum, né? Se você particularmente tem êxito em alguma área, seja ela profissional ou sentimental, e se você ainda compartilha isso com alguém, as pessoas vão, se já não gostam de você, vão passar a não gostar ainda mais. Porque o invejoso, ele não fica feliz com o seu progresso. Você já percebeu? Ele não comemora. Ele não tem a capacidade de chegar para você e falar assim, parabéns pela sua conquista. Não tem. É triste isso, né? A Bíblia vai falar que a inveja, lá em Provérbios, é a podridão dos ossos. As pessoas não conseguem, o invejoso ele não consegue se alegrar com o seu progresso. Qualquer conquista que você tenha, o incomoda, é como se só ele pudesse ter êxito na vida. Aprenda uma coisa, Deus é Deus de todos aqueles que se comprometem em obedecer e andar em sua palavra. O sol brilha para todos. Se você é uma pessoa que batalha, que se esforça, a sua hora vai chegar, Deus vai te abençoar, porque Ele está vendo o seu esforço, a sua dedicação. Em vez de você ficar olhando para a vida ou o progresso do outro, faça uma coisa que também vai fazer com que você conquiste algo na sua vida. Trabalhe. Não tenha inveja de quem conquiste. Trabalhe. É assim que funciona. Tudo se conquista com trabalho, com dedicação, com esmero, né? E quem conquista é porque trabalha. E quem trabalha não tem tempo para cuidar da vida dos outros. Você já percebeu? Quem trabalha não tem tempo para falar da vida do vizinho. Eu acho incrível. Pessoas que trabalham, elas são pessoas agradáveis.
Elas de fato são pessoas que estão ocupadas, elas não têm tempo para ficar lendo notícia, vendo coisas inúteis. Não. O tempo dela é um tempo produtivo. Ela trabalha, ela ocupa a sua mente com coisas que dá resultado. E José era um trabalhador, cuidava, tinha a função de ajudar os irmãos a cuidar das ovelhas da casa de seu pai. E cada progresso de José era invejado, ele era ainda mais odiado pelos seus irmãos. Até que, de uma forma imatura, por ele ser muito novo, ele fez questão de falar a respeito de seu sonho, o sonho que ele teve. E no versículo 6 vai dizer assim: pois lhes disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atava-mo feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes rodeavam e se inclinavam perante o meu. Imagina, ele estava falando de um sonho que ele teve, que o feixe dele ficava de pé, e isso foi uma coisa que assustou de forma absurda os irmãos e deixaram eles ainda mais indignados. E no versículo 8 vai dizer o seguinte: então lhes disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós? Perguntaram eles. E sobre nós dominarás realmente? Ou seja, eles entenderam que José, no sonho, ele era como se fosse uma autoridade sobre os irmãos. E de fato isso se cumpriu anos depois, né? E aí, continuando o versículo 8, e com isso, tanto mais o odiavam, por causa de seus sonhos e de suas palavras. Ou seja, ele era odiado. Pensa num rapaz odiado, era José. Fato é que esse ódio foi terrível, mas tem um versículo da Bíblia que eu gosto muito de usar ele e falar ele para mim mesmo, ou até para as pessoas que estão próximas a mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmão Edmilson, esse versículo é interessante porque quando você está na dificuldade, você lê esse versículo, você se pergunta como pode essa dificuldade contribuir para o meu crescimento ou para o meu bem? Se é só sofrimento na minha vida, eu continuo dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque, por mais que você pudesse olhar para a vida de José, saber que ele era bastante odiado, saber que ele vivia numa família disfuncional, aonde os irmãos não desejavam o seu bem, tudo aquilo ainda estava cooperando para a vitória de Deus na sua vida. E não só a vitória dele, porque quando ele foi promovido, depois de algum tempo, porque a história continua, eu quero até seguir um pouco com ela no próximo programa, vai dizer que os seus irmãos foram levar as ovelhas para pastar numa região distante, e eles demoraram a voltar. O pai então chama José e pede para que ele fosse atrás dos seus irmãos, ou seja, ele era um filho que estava mais próximo do pai, era por isso também que o pai tinha um apego maior com José. Então José vai ao encontro para saber onde os irmãos estavam, e quando chegou até o local onde eles deveriam estar lá, ele não os encontrou. E passando ali um viajante, ele perguntou: você viu os rapazes que estavam pastoreando umas ovelhas? Olha, esse viajante vai e relata: eu vi eles sim, estavam lá na região de Dotã. E então José se desloca até lá e percebe que os irmãos estavam tomando banho, digamos que num rio, numa lagoa,
E quando eles percebem que José se aproximava, né, de longe, eles começaram, alguns deles, a maquinar em matar José. Olha para vocês verem que nível chegou a inveja, né? Maquinavam uma forma de tirar a vida de José. E uma coisa interessante é que, diante de tudo isso, eu quero me ater apenas até aqui, aonde eu compartilhei com vocês, que a inveja, o ódio, a raiva, é algo destrutivo. Se você tem na sua casa filhos que têm inveja, ou alimenta raiva ou ódio, você como pai, como autoridade, você como mãe, procure conversar, procure resolver essa questão. Não deixe esse sentimento prevalecer na sua casa. A história de José, sabemos que Deus, mesmo eles tentando contra a vida de José, depois ele foi lançado num buraco, numa cova, aqui vai falar num poço, depois eles pensaram, não vamos deixar ele aqui. Passava uma caravana de ismaelitas, resolveram então vender ele como escravo. Eu sei que a história de José foi uma história muito sofrida, e eu me emociono porque quando chega naquela parte do perdão, José já era uma autoridade, já era governador, e ele não precisava mais guardar aquela lembrança negativa. Ele passa um processo violento, porque agora ele sabia que tinha que resolver aquela questão, tinha que perdoar, até para ele poder seguir com a consciência tranquila, com a consciência em paz, de que tudo aquilo também foi permissão de Deus, porque depois, se ele não fosse enviado para o Egito e lá não se tornasse governador, quem é que ia sustentar o mundo naquela época, quando muitas nações estavam padecendo fome e só o Egito tinha alimento para abastecer o mundo? E olha só, José era o homem responsável pela provisão no mundo, no mundo antigo, naquela época, naquela região onde aquelas nações eram ali vizinhas do Egito. E aí, imagina quem foi lá pedir comida: os irmãos de José. Eu estou aqui falando em partes para que você entenda que o que aconteceu de ruim com José, que parecia ser o fim dele, na realidade cooperou não só para o bem dele, mas para o bem de toda a sua família. E aqueles que o odiaram, que o desprezaram, que desejaram o seu mal, tiveram que se ajoelhar. E aí vai cumprir esse sonho, dos feixes, que o feixe de José ficava de pé e o dos irmãos se curvavam. Ali eles se curvaram de joelhos, e eles, sem entender, não sabiam que era José, porque ele estava com aquelas vestes importantes do Egito, como a autoridade que ele era, só estava abaixo de Faraó. E aí eles então se prostram, se curvam diante de José, e José passa um filme na cabeça dele, se lembra do sonho. Olha só, eles estão se curvando, desejaram tanto o meu mal, e hoje estão aqui pedindo comida. A questão de pessoas ruins que muitas vezes tentam dificultar a nossa caminhada, ou pessoas que tentam caluniar sem motivos a nossa vida, pessoas que planejam, que maquinam mal, elas acham que estão fazendo algo extraordinário, Deixa eu te contar uma coisa. Você só está levando mais rápido aquela pessoa para ativar o propósito do qual Deus tem para ela. Você, quanto mais dificulta a vida dessa pessoa, talvez você não goste, sei lá, por algum motivo, não gosta porque não gosta, Os irmãos de José era por inveja mesmo. Você não consegue vibrar com a vitória, com a conquista das pessoas. Deixa eu te falar, quando você persegue, quando você calunia, quando você fala mal, quando você dificulta, você só está fazendo com que Deus favoreça ainda mais aquela pessoa e honre ela ainda mais.
quanto mais você dificulta a vida dessa pessoa. Quero aqui falar para aqueles que amam dificultar a vida dos outros, né? Deixa eu te falar, você só está conduzindo mais rápido aquela pessoa para o sucesso. Só isso que você está fazendo. Quanto mais você dificulta, quanto mais você inveja, quanto mais você calunia, quanto mais você persegue, mais você leva essa pessoa para a vitória, mais rápido ela chega. Sabe por quê? Porque Deus é justo. Deus conhece o seu coração. As pessoas não aprendem isso, é incrível. Tem pessoas, principalmente aquelas que gostam de perseguir os outros. Você só está dificultando a sua própria vida, porque Deus vai honrar ela diante dos seus olhos. E quando Deus honrar ela, você vai estar numa posição inferior. Sabe por quê? Porque tem um versículo na Bíblia que se encaixa muito bem para isso que eu vou falar. Deus exalta os humilhados e abate o soberbo. Aprenda isso. Aprenda, quanto mais você é soberbo, mais Deus te humilha. E quanto mais uma pessoa é humilhada, mais Deus a honra. É assim que funciona na lógica de Deus. Na lógica do homem, você vale o que você tem. Na lógica de Deus, quanto menos você é, mais você tem valor. Incrível, né? Incrível. Eu amo servir a Deus porque com Ele é tudo ao contrário. O que o mundo valoriza, por exemplo, chega alguém importante, tem pessoas que vão lá bajular, dar aquela atenção. E muitas vezes a própria Bíblia vai falar lá no Provérbios que são os ricos é que levam vocês para os tribunais. Às vezes você deixa de favorecer uma pessoa humilde, uma pessoa pobre, para favorecer um rico, achando que aquela pessoa vai te ajudar. Pelo contrário, talvez você está perdendo uma grande oportunidade de Deus te favorecer, porque quando você ajuda o pobre, você empresta para Deus. Guarde isso que eu estou te falando. Quando você ajuda o pobre, você favorece o pobre, você empresta para Deus. E a pergunta que eu faço, você acha que Deus fica devendo favor para alguém? Não. Deus não fica devendo favor a ninguém. Quando você faz pelo pobre, o próprio Deus faz por você. Pega isso. Guarde essa palavra no seu coração. Pare de perseguir as pessoas. Pare de invejar os outros. Trabalhe. O sol nasce para todos. Todos têm condição de prosperar, de ser bem-sucedido na vida. Deixe de ser invejoso. Deixe de ser caluniador. Aprenda a se alegrar com a conquista das pessoas. Aprenda a vibrar com a conquista dos outros. Aprenda com essa mensagem. Ai, irmã Edmilson, eu acho que aqui em casa, para mim ouvir sua palavra está difícil, porque os invejosos não deixam. Ah, Jesus. Pega o celular, vai para a rua, vai ouvir essa palavra. O importante é você ser edificado. Então, meu querido, José foi muito honrado. Muito. Porque ele não teve tempo para devolver a perseguição que ele sofreu. Pelo contrário, ele estava ocupado ajudando a nação do Egito a armazenar mais comida, porque ele sabia que naquele sonho que ele teve de Faraó seria tempos difíceis, né? A gente vai continuar porque essa história é muito bacana, é uma história muito bonita, é uma história que vai edificar muito a sua fé, vai te passar lições preciosas. Eu quero seguir com esse texto aqui no próximo programa, mas fica aqui a minha observação. Não inveje as pessoas, trabalhe. Amém? Que Deus possa abençoar essa palavra no seu coração, que o Senhor possa abençoar a sua vida e Deus cuida da gente. Confie. Se você está passando um momento difícil na sua vida, confie em Deus, não se desespere. Dias melhores virão. Você vai, de fato, desfrutar das bênçãos do Senhor. Amém? Tenha certeza que
você vai sentar na mesa do rei. Vamos recordar? Damares na mesa do rei.